Olá! Então seja bem-vindo à quinta aula do Sistema de Eneagrama numa linguagem mística. E aqui vamos falar agora do tipo 5, o observador. E vamos começar com o seu primeiro módulo, que é o plano de voo. Seja bem-vindo! O Sistema do Eneagrama numa linguagem mística, como já falamos anteriormente, é idealizado em 9 tipos. E aqui falaremos do tipo 5, o observador, que está localizado abaixo à esquerda desse sistema. O plano de voo é um dos recursos para que o tipo 5, o observador, possa ter condições de planejar o seu caminho para o autoconhecimento. Compreender esse sistema é um desafio. Por isso, simbolicamente, acrescento no centro do Eneagrama uma bússola para ampliar o seu real significado, que é de um orientador para a expansão da consciência, norteando assim o tipo 5 nas suas decisões diante dos desafios de transformar a sua vida, as ações e pensamentos em busca do autoconhecimento. Planejar é garantir o conhecimento prévio de todas as informações disponíveis referentes ao seu destino, para que você esteja sempre no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Conhecer o seu plano de voo dará a você a habilidade para lidar com as condições previstas e as alternativas para situações inesperadas. Então, aproveite essa oportunidade com toda a intensidade que ela merece. E seja você o piloto da sua vida. E lembre-se, sempre que o segredo do sucesso na vida é estar pronto para a oportunidade quando ela surgir. E aí, gostaram do plano de voo do observador? Muito interessante, né? E agora vamos passar então para o segundo módulo, que é a motivação básica. Vamos até lá! Agora vamos passar então ao segundo módulo do tipo 5, o observador, que é a motivação básica, seus instintos, as suas motivações que fazem eles ter as suas atitudes. Vamos até lá! Uma das maiores dificuldades de um buscador para alcançar o seu autoconhecimento é compreender o real significado da sua motivação básica. Neste caso, do tipo 5, o observador é de ter conhecimento. E o que é, então, uma motivação básica? É uma motivação intrínseca, isto é, uma compulsão interna. É uma movimentação momentânea e inesperada, um impulso, um ímpeto. Para ampliar a compreensão do significado da motivação básica, vou aqui fazer uma analogia com o dom da sabedoria. De acordo com algumas filosofias, o dom da sabedoria é aquele que brota, flui, se manifesta em nosso ser. Ele oferece um conhecimento da verdade na ordem natural à mente humana. Para atingir os primeiros princípios e as causas de toda a realidade que ele conhece. Então vamos aqui ampliar o que estamos falando, comentando sobre uma flor, e dessa vez falaremos da flor da hortênsia. As hortênsias são plantas com flores grandes e lindas. Seu cálice, suas pétalas, folhas, seu aroma refrescante que transmite leveza, harmonia e bem-estar.
Então as hortênsias não vão ser rosas, não vão ser cravos, elas vão ser hortênsias. Assim vão nascer e assim vão se desfazer. E assim é o tipo 5. Ele vai ser o observador. Ele tem como objetivo ter conhecimento. Ele não vai ser o tipo 3, o tipo 4, o tipo 2, não. Ele vai ter a motivação básica, que é ter o conhecimento. O mesmo ocorre também na ordem sobrenatural. Aqui estamos falando da intuição, sensível às manifestações sobrenaturais. Todo aquele que busca o autoconhecimento naturalmente desperta a intuição, e ficando sensível assim às manifestações sobrenaturais. Nesse caso, do tipo 5, vai manifestar o conhecimento. Um dos obstáculos do buscador de entender o autoconhecimento é de acreditar que as manifestações que influenciam o seu comportamento são inerentes às condições externas do seu dia a dia. Isto é, que independem da sua vontade, deixando que a vida norteie os seus ímpetos, isto é, as influências externas são os estímulos que recebemos do ambiente do qual nos encontramos. Por isso, o desafio do seu plano de voo, nesse caso do tipo 5, o observador, é perceber essas manifestações desequilibradas e transmutá-las em emoções equilibradas, evitando desta forma que as suas características negativas norteiem o seu destino, tornando-se uma pessoa apática, distante, fria e calculista. Características essas que iremos abordar mais detalhadamente nos próximos módulos. O sistema do Eneagrama, numa linguagem mística, disponibiliza uma ferramenta que é o eu observador, a autoobservação. O objetivo da autoobservação é o de nos capacitar a modificar a nós mesmos. Mas o seu primeiro objetivo é de nos fazer mais conscientes de nós mesmos. Somente isso nos habilita a começar a mudar. Entenda assim: se não nos conhecermos, não podemos mudar. Só podemos mudar aquilo que conhecemos. Aí, gostaram da motivação básica da quinta aula do tipo 5, o observador? Ela é muito importante dentro desses sistemas. Mas agora vamos passar ao novo módulo, que são as asas. As asas se referem à resiliência. Nós temos que ter flexibilidade em nossas vidas. Vamos até lá. Olá, seja bem-vindo então ao módulo das asas. Esse é o terceiro módulo do tipo 5, o observador. E aqui as asas vai dar a você a possibilidade da resiliência, que é a flexibilidade na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Vamos até lá. Como já falamos na aula de introdução, uma das funções das asas no sistema do Eneagrama é de proporcionar ao buscador do autoconhecimento a resiliência, isto é, ser flexível nas adversidades na sua caminhada. As asas são uma das ferramentas disponibilizadas no seu plano de voo. Lembrando sempre que as asas estão localizadas antes e depois do tipo que estamos estudando. No caso do tipo 5, o observador, as asas são as características positivas do tipo 4, o romântico. Sensível, criativo, detalhista e exigente.
e as características positivas do tipo 6, o questionador. Leal, organizado e comprometido. É muito importante a flexibilidade no caminho do autoconhecimento. Além de estimular a autoconfiança, ajuda também a adquirir uma habilidade para lidar e superar as turbulências, evitando que se torne uma pessoa apática, distante, fria, calculista, que são as características negativas do tipo 5, o observador. Ser apático, se tornando uma pessoa sem emoção, sem motivação, tendo alguma das suas características, o desgaste físico, a inércia, a fraqueza muscular e a falta de energia. Passa a ser distante, construindo barreiras emocionais, evitando assim as relações pessoais. Eles não gostam de deixar a sua zona de conforto social, ser frio, se tornando uma pessoa sem compaixão. Ser calculista, passando a usar a sutileza, subterfúgios e truques para manipular os outros e conseguir o que quer. Falamos aqui então das características negativas do tipo 5, o observador. Todos os tipos devem se nortear pelas suas asas. Nesse caso, o tipo 5 deve usar as características positivas do tipo 4, o romântico, e as características positivas do tipo 6, o questionador. Porque a motivação básica do tipo 5, o observador, está estruturado no centro racional. E a motivação básica das asas do tipo 4, o romântico, e do tipo 6, o questionador, estão estruturadas no centro emocional. E ao utilizar uma ferramenta, o tipo 5 observador terá a possibilidade de transmutar as suas motivações intrínsecas, isto é, as compulsões internas, as suas movimentações momentâneas e inesperadas, os seus impulsos, em suas emoções equilibradas, evitando assim desperdiçar as suas energias de forma desnecessária. E aí, gostaram das asas? Realmente é fantástico! Agora vamos trabalhar com as setas. As setas foram divididas em 2 módulos. Vamos até lá! Olá, então seja bem-vindo agora à 5ª aula do Sistema do Eneagrama na linguagem mística do tipo 5, o observador. E aqui trataremos das setas. As setas foram divididas em 2 módulos, a seta do desequilíbrio e a seta do equilíbrio. E aqui trataremos da seta agora do desequilíbrio. Vamos até lá. O desequilíbrio emocional ocorre quando você passa a se identificar com as mazelas alheias. Elas ocorrem de forma inesperada, desnorteando o buscador em sua empreitada. O sistema do Eneagrama, numa linguagem mística, disponibiliza uma ferramenta que são as setas no seu plano de voo, para que o tipo possa perceber os seus ímpetos desarmoniosos e ficar atento no que está acontecendo em sua volta. Já no caso do tipo 5, a seta do desequilíbrio vai do tipo 5, o observador, para o tipo 7, o sonhador, que está localizado do lado esquerdo do Eneagrama, se identificando com as suas características negativas, passando assim a ter dificuldade com regras, anti-rotina e se tornando um falador. Passa a ter dificuldade com regras, normas e valores
afetando de forma ampla o seu comportamento no convívio social. Já a antirrotina vai tornar uma pessoa que não age ou realiza suas atividades de acordo com um método ou uma organização específica, se tornando falador, que é aquele que fala demais, muito além do necessário, fugindo do seu mundo interior. Conversar por mero passatempo, sem assunto determinado. Então aqui falamos das características negativas do tipo 7, o sonhador. Isso ocorre porque a motivação básica do tipo 5, o observador, está estruturado no centro racional e as características negativas do tipo 7, o sonhador, está estruturado no centro emocional. Isto quer dizer que o tipo 5, ao se envolver com as características negativas do tipo 7, será influenciado pelas suas energias desarmoniosas, que irão se manifestar de diversas formas no seu comportamento físico, mental e espiritual, se tornando assim vulneráveis às energias desarmoniosas que estão em sua volta, ficando na zona de conforto. Deixa-me levar, se isolando cada vez mais do seu convívio social. E aí, gostaram dessa seta do desequilíbrio? Esse é o módulo 4 que estamos trabalhando do tipo 5, o observador no sistema do Enneagrama numa linguagem mística. E agora vamos passar ao 5º módulo, que é a seta do equilíbrio. Vamos até lá! E aí, seja bem-vindo agora ao módulo 5 da 5ª aula do tipo 5, o observador. E nessa seta que nós vamos trabalhar a seta do equilíbrio, para que as pessoas economizem suas energias e tenham discernimento em suas atitudes. Vamos até lá! Uma das ferramentas disponibilizadas pelo sistema do Enneagrama, numa linguagem mística, são as setas, para que os tipos busquem o seu equilíbrio emocional, mental e espiritual. Está no seu plano de voo. Percebam que o sistema do Enneagrama é interligado pelas setas, como falamos na aula de introdução. A função das setas é nortear os tipos na sua caminhada. Já no caso do tipo 5, o observador, ele deverá buscar o seu equilíbrio nas características positivas do tipo 8, o confrontador. Está localizado logo acima, no lado esquerdo do Enneagrama, procurando ser assertivo, objetivo, realizador e eficaz. Ser assertivo é adquirir autoconfiança, não tendo dificuldades em expressar a sua opinião. Uma pessoa assertiva afirma o seu eu e a sua autoestima. Demonstra segurança e sabe o que quer e qual alvo pretende alcançar. Ser objetivo, atingindo a meta que pretende alcançar. Sendo independente na forma de pensar. O objetivo é o que move o indivíduo para tomar alguma decisão ou correr atrás das suas aspirações. Ser realizador, se tornando uma pessoa produtiva, uma pessoa que faz acontecer. Ser eficaz, sendo uma pessoa eficiente que consegue fazer as coisas com qualidade. É aquele que sabe as coisas certas a serem feitas, com o objetivo de concluir um projeto em sua vida. Então falamos das características positivas do tipo 8, o confrontador.
simbolicamente também falamos que a seta do equilíbrio do tipo 5, o observador, está direcionado do tipo 8 para o tipo 5, porque ele tem que se esforçar para alcançar o seu equilíbrio da sua motivação básica. A motivação básica do tipo 5, o observador, é ter conhecimento. Lembrando que esta motivação é estruturada no centro racional e as características positivas do tipo 8, ou confrontador, está estruturado no centro racional. Isto quer dizer que o tipo 5, ao se envolver com as características positivas do tipo 8, reforça o direcionamento das suas manifestações que influenciam o seu comportamento físico, mental e espiritual. Entenda assim, a confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. Simples assim. E aí, gostaram? Realmente a seta do equilíbrio é muito interessante. Bem entendido, você vai economizar a sua energia, vai utilizá-la de uma forma mais inteligente e ter uma vida edificante. E agora, nós preparamos para vocês o módulo 6, que fala sobre a estrutura do sistema do Eneagrama do tipo 5, o observador. E esse sistema vai dar para você todo um abrangente do que aprendemos até agora. Vamos até lá! Olá, então seja bem-vindo agora ao 6º módulo da 5ª aula do tipo 5, o observador do sistema do Eneagrama numa linguagem mística. Aqui elaboramos uma estrutura de todo esse sistema do tipo 5, o observador. Seja bem-vindo. Vamos aqui recapitular tudo o que abordamos no sistema do Eneagrama do tipo 5, o observador, numa linguagem mística. E vamos aqui começar com o plano de voo. Lembrando que o plano de voo é um dos recursos para que o tipo 5, o observador, possa ter condições de planejar o seu caminho para o autoconhecimento. Compreender esse sistema é um desafio. Por isso, simbolicamente, acrescento no centro do Eneagrama uma bússola para nortear as suas decisões diante dos desafios de transformar a sua vida, as ações em pensamentos, em busca da expansão da sua consciência. Percebo que o sistema do Eneagrama é interligado pelas setas. Como falamos na aula de introdução, a função das setas é nortear os tipos na sua caminhada. Conhecer o seu plano de voo dará a você habilidade para lidar com as condições previstas e alternativas para situações inesperadas. Falamos também da motivação básica do tipo 5, que é ter conhecimento. É uma motivação intrínseca, isto é, uma compulsão interna. É uma movimentação momentânea e inesperada, um ímpeto, um impulso. Eu fiz no módulo uma analogia, um dom da sabedoria. De acordo com algumas filosofias, o dom da sabedoria é aquele que brota, flui, se manifesta em nosso ser. Para ampliar o que estamos falando, coloquei como exemplo uma flor, a hortênsia. As hortênsias são plantas com flores grandes e lindas. Seu caule, suas pétalas, folhas, seu aroma refrescante que transmite a leveza, harmonia e bem-estar. Vejam, a hortênsia não vai ser uma rosa, ela não vai ser um cravo, ela vai ser hortênsia em toda a sua existência. Assim é o tipo 5, ele vai só ter a sua motivação básica, que é ter conhecimento.
em toda a sua existência. Ele não vai ser o tipo 2, ele não vai ser o tipo 1, não vai ser o tipo 8, ele vai ser o tipo 5, em busca de ter conhecimento. Falamos na resiliência, que é uma das funções das asas no sistema do Enneagrama, que é a de proporcionar ao buscador do autoconhecimento a resiliência, isto é, ser flexível nas adversidades na sua caminhada. As asas são uma das ferramentas disponibilizadas no seu plano de voo. Lembrando sempre que as asas estão localizadas antes e depois do tipo que estamos estudando. No caso do tipo 5, o observador, as asas são as características positivas do tipo 4, o romântico, sensível, criativo, detalhista e exigente, e as características positivas do tipo 6, o questionador, leal, organizado e comprometido. É muito importante a flexibilidade no caminho do autoconhecimento. Além de estimular a autoconfiança, ajuda também a adquirir uma habilidade para lidar e superar as turbulências, evitando que se torne uma pessoa apática, distante, fria e calculista, que são as características negativas do tipo 5, o observador. Falamos também da seta do equilíbrio do tipo 5, o observador, devendo buscar o seu equilíbrio nas características positivas do tipo 8, o confrontador, que está localizado logo acima do lado esquerdo do Enneagrama, procurando ser assertivo, objetivo, realizador e eficaz. Já no caso do tipo 5, a seta do desequilíbrio vai do tipo 5, o observador, para o tipo 7, o sonhador, que está localizado no lado esquerdo do Enneagrama, se identificando com as suas características negativas, passando a ter dificuldade com regras, ser anti-rotina e muito falador. Esses, então, foram os tópicos abordados até agora do tipo 5, o observador, do sistema do Enneagrama numa linguagem mística. Aí, gostaram desse módulo 6 da estrutura do sistema do Enneagrama do tipo 5, o observador? É muito interessante fazer essa revisão para que possamos avaliar o nosso entendimento de tudo que vimos até agora. E vamos passar então para o módulo 7, que foi preparado para a personalidade. Ela faz parte da nossa vida, entender o que é as nossas emoções. Até lá! Seja bem-vindo então ao módulo 7 do tipo 5, o observador, que vamos falar aqui da personalidade. Nós precisamos entender um pouco essas emoções que nos envolvem nesse mundo do nosso dia a dia. Seja bem-vindo! A personalidade é um conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, passando assim a influenciar conscientemente ou inconscientemente o vício psicológico do tipo 5, o observador, que é a ganância, e na sua virtude a ser desenvolvida, que é ser despojado. O vício psicológico é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo, tanto para ele e aos com que ele convive. Um ego inflamado, e gerando assim energias desarmoniosas. Já a virtude é a prática do saudável, daquilo que proporciona prazer e faz bem, gerando assim energias harmoniosas.
Dessa forma, o plano de voo do tipo 5, o observador, dará a ele habilidades para lidar com seu vício psicológico, que é a ganância, transformando essas energias negativas em energias positivas para desenvolver a sua virtude, que é ser despojado, possibilitando assim o aprimoramento do autoconhecimento. O desafio é olhar para o próprio umbigo, encarar o vazio interior e cultivar a autoconfiança e a generosidade consigo mesmo e com os outros. Vamos então aqui, para aprimorar o que estamos abordando, apresentar uma linda parábola que fará você refletir. O mestre Sufir contava sempre uma parábola no final de cada aula, mas os alunos nem sempre entendiam o seu significado. Mestre, perguntou um deles certo dia, tu conta-nos contos, mas nunca nos explica o que significam. Ah, minhas desculpas, disse o mestre. Como compreensão, deixa-me que te ofereça um belo pêssego. Obrigado, mestre, disse o discípulo comovido. Mas ainda, como prova do meu afeto, queira descascar-te o pêssego. Permites que eu faça? Sim, muito obrigado, disse o discípulo. E já que eu tenho a faca na mão, não gostarias que eu cortasse o pêssego em pedaços para que seja mais fácil comê-lo? Sim, mas não quero abusar da sua generosidade, mestre. Não é um abuso. Sou eu quem estou a oferecer. Quero apenas agradar-te. Permita também que mastigue o pêssego antes de te oferecer. Não, mestre, não gostaria que fizesse isso. Queixou-se o discípulo surpreendido. O mestre fez uma pausa e disse, se vos explicasse o sentido de cada conto, seria como dar de comer fruta mastigada. Pense nisso. Aí, gostaram desse módulo 7, a personalidade? Ela é muito interessante. No nosso dia a dia, observamos as nossas emoções. E agora, preparei para vocês, no módulo 8, uma afirmação que vai ajudar vocês a equilibrar as suas energias, aproveitá-la melhor no seu dia a dia. Olá, seja bem-vindo então a esse sistema do Enneagrama numa linguagem mística. E aqui vamos falar do módulo 8, do tipo 5, o observador. É uma afirmação que foi idealizada para que você tenha no seu dia a dia. É uma ferramenta, se bem utilizada, vai fazer exatamente o que precisamos ter: equilíbrio nas nossas emoções. Seja bem-vindo. Ao longo desses anos, estudando o sistema do Enneagrama numa linguagem mística, pude constatar a enorme dificuldade que o buscador de assimilar as ferramentas disponibilizadas por esse sistema. Por isso, reforço aqui a necessidade do buscador de entender o real significado da afirmação do seu tipo. No caso aqui, estamos falando do tipo 5, o observador, que é, sou despojado e tenho conhecimento. Ser despojado para diminuir as influências do seu vício psicológico, que é a ganância, o ego, expandindo assim a sua motivação básica, que é ter conhecimento. A maneira mais correta de aplicá-la é repeti-la mentalmente 3 vezes toda vez que perceber o seu estado desarmonioso. Sou despojado e tenho conhecimento. Sou despojado e tenho conhecimento. Sou despojado e
tenho conhecimento. Reforço aqui, mais uma vez, que como orientador do estudo do autoconhecimento, tenho a convicção que esta afirmação irá ajudar em muito o tipo 5 observador a nortear a sua caminhada para o autoconhecimento. Por quê? Porque ela proporcionará a ele a sua motivação básica, que é ter conhecimento, de uma forma cristalina e pura, possibilitando assim que ele passe a ter uma vida plena em todos os sentidos. E aí, gostaram desse módulo tipo 8? Esse módulo tipo 8 é muito interessante. Essa afirmação vai ajudar você no seu dia a dia para que você possa economizar as suas energias e percorrer a sua caminhada, expandindo a sua consciência de uma forma edificante. E vamos assim, junto comigo, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E até a próxima, se Deus quiser.